Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix, aqui do canal Com Você Psicologia, e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos que trata sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito. E o assunto de hoje é a vergonha. Fique comigo, assista o vídeo, curta e compartilhe, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscreva aqui no canal. Hoje nós abordaremos o tema vergonha. Mas e aí? Quem sente vergonha? Será que todo mundo sente vergonha? Então, independente de sermos mais introspectivos, extrovertidos ou qualquer característica da nossa personalidade, todos nós em algum momento vamos sentir vergonha. Vamos ter vergonha de diferentes coisas, em situações diferentes, em níveis diferentes, mais ou menos vergonha, mas todos iremos sentir vergonha ou já sentimos em algum momento da vida. O livro A Coragem de Ser Imperfeito vem tratar do tema vulnerabilidade e um dos temas abordados no livro é a vergonha, porque sentir vergonha é estar extremamente vulnerável. E a vergonha é uma das coisas que nós mais tentamos afastar, tentamos evitar. Tentamos evitar a todo custo situações em que possamos nos sentir envergonhados, situações ou coisas que possam gerar algum tipo de constrangimento, alguma humilhação. E aí, neste vídeo, o assunto de hoje que eu quero abordar com vocês, o tema vergonha, é exatamente diferenciar alguns conceitos que as pessoas misturam muito. As pessoas normalmente costumam falar da vergonha da mesma forma que falam da culpa, da humilhação ou do constrangimento. Elas nomeiam uma determinada situação, determinado sentimento que tiveram naquela situação, como se fosse a mesma coisa, sentir vergonha, sentir culpa, sentir constrangimento de uma determinada coisa, mas na verdade são coisas distintas. E o primeiro passo para vencermos a vergonha, não estou dizendo que não sentiremos vergonha, mas para que ela não nos impeça de ousar, para que ela não nos limite, para que ela não nos incapacite, o primeiro passo é que nós compreendamos a vergonha, que nós possamos entender o que é essa vergonha, de onde ela vem, por que ela vem e se é realmente uma vergonha, se é humilhação, se é constrangimento, se é culpa, qual é o sentimento real que está envolvido aí. Por isso eu quero distinguir para vocês essas coisas, esses sentimentos, nomearmos direitinho é muito importante para que vocês possam a partir daí, lutar contra esse sentimento, compreender, aceitar, seja qual for a atitude que deva ser tomada ali. Eu vou citar então exemplos para que vocês consigam distinguir a vergonha da culpa, do constrangimento e da humilhação. Por exemplo, uma pessoa que diz, eu sou má. Essa pessoa está verbalizando que ela tem vergonha de ser uma pessoa má. A mesma pessoa, se ela tivesse cometido uma atitude ruim e ela nomeasse isso da seguinte maneira, eu tive uma atitude ruim ou eu me comportei de uma maneira ruim, de uma maneira má. Essa pessoa, ela está se sentindo culpada por aquela ação, mas ela não está na totalidade dizendo que ela é uma pessoa ruim. Isso é diferente. Quando eu assumo a culpa por algo que eu fiz, eu entendo que eu fiz aquilo errado e que eu posso mudar, que eu posso fazer diferente. A vergonha é algo diferente, é como se eu assumisse que eu sou assim e isso me incapacita de mudar. Então, o sentimento de vergonha é algo que é ruim, de certa forma, porque ele nos bloqueia, ele faz com que a gente pense que a gente é assim e vai continuar sendo assim.
Então, a gente precisa aprender a nomear as coisas direitinho para que a gente consiga abrir caminhos para essa mudança, para que eu entenda que eu posso fazer diferente. Então, o sentimento de culpa é diferente do sentimento de vergonha neste aspecto. Se a gente tem, por exemplo, uma criança que bateu num coleguinha e a essa criança é explicado, olha, essa sua atitude não pode, isso tá errado, você tem que pedir desculpa e tal, essa criança vai entender que aquela atitude é ruim e que ela tem que fazer diferente, ela vai se sentir culpada por aquilo que ela fez e entender que ela pode mudar, que ela pode fazer diferente. Se a essa criança nós nomeamos, você é feio, você é bobo, você trata mal as pessoas, você é assim, ele absorve aquilo e acha que ele é desse jeito e não consegue vislumbrar, perceber que ele pode mudar, que ele pode fazer diferente. Então, a diferença entre o sentimento de vergonha e o sentimento de culpa é esse. Agora, em relação ao sentimento de constrangimento. O sentimento de constrangimento é quando eu passo por alguma situação e eu fico ali, né, um pouquinho com um rubor na face, um pouquinho assim, parece que eu estou envergonhada mesmo, mas isso é algo passageiro, porque eu entendo que várias pessoas passam por isso, que já aconteceu com muita gente, que é algo normal e isso pode se tornar até engraçado. Quando eu converto esse sentimento de vergonha por entender que isso é engraçado, que isso é normal, que é corriqueiro, que é passageiro, então isso chama-se constrangimento. O constrangimento é algo que não nos causa grande trauma, é algo que vai passar e vai ser esquecido, ou quando lembrado, vai ser lembrado de uma maneira mais como algo engraçado mesmo, algo passageiro ali que não causou nenhum trauma mesmo. Mas a humilhação não, a humilhação é diferente. Assim como eu quis destacar a diferença da vergonha com a culpa, é importante, interessante compreendermos que quando uma pessoa passa por uma situação, e aí eu vou dar um exemplo de alguém que trabalha com comércio. Então, se eu não consigo atingir as minhas metas, vender e tal, igual os meus colegas, e numa determinada reunião, o chefe vem, expõe, fala que não consegui atingir aquela meta, que não vendi do jeito que deveria ter vendido e tal. Se eu absorvo isso entendendo da seguinte maneira, ele não poderia me tratar assim, ele não poderia me expor assim, e então eu estou direcionando isso para ele. É como se a culpa é dele, ele que está errado de me tratar assim. Então, eu compreendo isso de uma maneira assim, que foi uma humilhação que eu passei. Eu não merecia estar passando por aquilo. Embora seja uma situação dolorosa, eu não absorvo aquilo para mim como eu sou uma pessoa incapaz, uma pessoa ruim, que não consegue, que não vai dar certo nunca. Então, essa minha compreensão da situação como sendo um erro da outra pessoa que não deveria ter agido assim comigo, faz com que, de certa forma, eu saia dessa situação mais fácil e continue ousando, continue tentando. Ao passo que uma pessoa que vive a mesma situação e ela pensa, eu sou incapaz, né? Todo mundo conseguiu e eu não consegui, eu nunca vou conseguir, nunca vai dar certo. Por isso que as pessoas me tratam desse jeito, porque eu sou muito fraco, porque eu sou muito ruim. Essa pessoa, ela está vivenciando isso como uma sensação de vergonha extrema, por ser alguém que não tem uma determinada capacidade, por não ter alcançado aquilo dali. E aí sair desse sentimento de impotência, de incapacidade, é algo muito mais difícil. Então é preciso que essa pessoa aprenda a distinguir aí, né? Eu realmente não alcancei esse resultado. Mas será que deveria ter sido passado dessa forma? Deveria ter sido tratado dessa forma? Será que eu tive as mesmas condições que as outras pessoas, né? E ainda que tivesse tido, será que as oportunidades, as conclusões, os fechamentos, os clientes,
Será que foram todos iguais? Nunca é. Então, a gente precisa entender que em algum momento a gente vai falhar, que em algum momento vai dar errado, que em algum momento não vai sair do jeito que a gente precisava ou queria que saísse, mas que tá tudo bem, né? Que as coisas vão entrar nos eixos, que vai contornar aquela situação, que a gente vai conseguir passar por aquilo, que numa outra tentativa vai dar certo, porque a cada vez que eu vou tentando, eu vou ficando melhor naquilo. Então a gente precisa olhar com um pouco mais de compaixão para a gente mesmo, para as nossas características, para as nossas habilidades. Uma coisa que eu gostaria de destacar também é que a nossa forma de lidar com a vergonha, ela está intrinsecamente ligada ao nosso desenvolvimento. Por exemplo, crianças que são constantemente elogiadas, que tudo aquilo que aquela criança tenta dar certo, então todas as notas são muito boas, ela vai bem no esporte, essa criança não passa por nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de decepção, né? Num momento nenhum ela tem que lidar com essa sensação de incapacidade, de impotência em alguma coisa, ou de ter que trabalhar a persistência para conseguir desenvolver uma habilidade ou de alguma capacidade. Se ela não lida com isso ao longo da vida, ela não aprende isso e vai se ficando mais difícil na vida adulta ela se adaptar às perdas, às constantes sensações que a gente passa de incapacidade, porque a vida adulta nos impõe muitos desafios. Então, por exemplo, uma criança que ela tem notas muito boas, mas ela não é tão boa no esporte. Então, essa criança, quando colocada no esporte, ela é desafiada a treinar essa habilidade, a aprender, a lidar com essas frustrações de não ser tão boa em alguma coisa e de ter outros coleguinhas que são melhores naquilo. Então, ela aprende a trabalhar isso e a lidar com essa frustração, entender que em alguns momentos não vai dar certo mesmo, eu tenho que tentar de novo e eu vou persistindo até alcançar aquela habilidade. Então, essa criança, ela fica mais resiliente. Então, o caminho para trabalharmos a questão da vergonha é desenvolvermos a nossa resiliência. Na medida que eu deixo o perfeccionismo de lado, que eu entendo que eu vou errar, que algumas coisas não vão sair do jeito que eu planejei e eu trabalho essa questão de me adaptar mais facilmente à mudança, às mudanças de planos, às coisas que acontecem inesperadamente e a desenvolver outras habilidades que eu não tinha, que eu ouso enfrentar aquilo que me gera desconforto. Quanto mais eu faço isso, mais eu trabalho essa questão da vergonha e menos a vergonha me paralisa. Então, este é o caminho. Eu vou citar aqui 4 passos para que você enfrente e vença a vergonha no dia a dia. O primeiro passo é reconhecer a vergonha. Perceber que muitas vezes nós estamos fugindo de uma determinada situação, não estou querendo enfrentar aquilo por causa da vergonha, mas às vezes eu nem sei que é por causa da vergonha. É uma estratégia de defesa minha de não querer ir, de não querer fazer aquilo, de não querer passar por aquilo. Um exemplo são pessoas que dizem, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de apresentar trabalho, eu não gosto de fazer nenhum tipo de teste, eu, por exemplo, não vou tirar carteira porque eu não gosto de ser avaliada. Então, o primeiro passo é reconhecer que existe aí um sentimento de vergonha. Eu tenho vergonha de tentar e dar errado, eu tenho vergonha que as pessoas saibam que eu não falo bem em público, eu tenho vergonha que as pessoas percebam que eu não domino bem esse conteúdo, eu tenho vergonha. Do que você tem vergonha? O segundo passo, além de reconhecer a vergonha, é analisar criticamente a vergonha. Parar e entender. Eu estou com vergonha de quê? Da avaliação dos outros.
Eu tenho vergonha que percebam que o meu conhecimento não é tão vasto. Eu tenho vergonha que as pessoas reparem no meu tom de voz. Eu tenho vergonha que as pessoas reparem na minha aparência ou na minha vestimenta. Do que é que você tem vergonha? E aí comece a criticar a vergonha. Eu preciso realmente ter vergonha disso? Por que é que eu preciso que essas pessoas me achem bonita ou vejam minha roupa e aprovem a minha roupa? Por que é que eu preciso que essas pessoas aprovem o meu conteúdo ou todas as pessoas aprovem? Por que que 1 ou 2 ou 5 não podem discordar ou não gostar do conteúdo? Por que que eu preciso dessa aprovação de todo mundo? O que vai mudar na minha vida se a maioria gostar e 1 ou 2 não gostar? Ou até se todo mundo não gostar? Eu não posso simplesmente deixar isso de lado e fazer outra coisa se aquilo realmente não deu certo, se não foi bom, se aquela ideia não era boa? Então precisamos analisar e criticar a vergonha para que a gente consiga racionalizar sobre ela, trazer uma luz sobre essa escuridão para que a gente possa enfrentar a situação. O terceiro passo é ser acessível. O que é isso? A vergonha é um sentimento que eu tenho em relação aos outros. Então, se eu estou preocupada com a avaliação dos outros, com aquilo que pensam sobre mim e tal, a autoaceitação é muito importante. Eu preciso me aceitar com as minhas capacidades, mas ter pessoas que me aceitam, que tenham empatia por mim, pela minha situação, pela minha dificuldade, também me ajuda a superar. Então, se eu consigo ser acessível, né, falar desse meu sentimento, dessa minha dificuldade, daquilo que eu estou passando para pessoas que têm uma empatia, para pessoas que estão do meu lado, e eu me sinto acolhido, me sinto apoiado, isso me ajuda a enfrentar essa dificuldade. Então, eu volto ao exemplo de uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, por exemplo, apresentar um trabalho. Se eu estou num grupo e esse grupo de amigos me apoia, eles sabem que eu tenho dificuldade e eu verbalizo para eles, falo, olha, eu tenho muita dificuldade, mas eu quero vencer isso. Então eu vou começar apresentando um pouquinho, na hora que eu tiver dificuldade, vocês me complementam, vocês me ajudam. E eu sinto esse apoio, isso vai me gerando autoconfiança e eu vou conseguindo enfrentar melhor essa situação. É necessário que vocês entendam que para vencer a vergonha, eu só consigo com enfrentamento. Se eu fico o tempo inteiro me protegendo, me resguardando, coloco aquilo ali debaixo do tapete, escondo e não enfrento essa situação, eu jamais vou criar força suficiente para vencer essa situação. E o quarto ponto é falar sobre a vergonha. Quanto mais você fala sobre isso, eu tenho vergonha de fazer isso, mais você coloca para fora o seu sentimento e você consegue organizar os pensamentos que tem em torno dessa vergonha, mais você consegue empatia das pessoas que gostam de você e menos você se preocupa com o julgamento dos outros e com as críticas daqueles que não estão te apoiando, porque você já sabe que eles sabem que você tem vergonha, então não tem mais expectativa, né? Então, se eu tô com vergonha de apresentar em público e eu tenho medo de tremer, de gaguejar, de esquecer uma parte do conteúdo, mas eu já comentei isso previamente com minha turma, que as pessoas ali que convivem comigo já sabem disso, então eu não vou ter medo disso mais, porque eles já sabem que isso pode acontecer, né? Que eu tenho medo disso. Então, se acontecer, tudo bem, não tem problema, eu retomo, eu leio um pedacinho daquilo que eu anotei, dos tópicos que eu anotei para me lembrar, ou alguém do grupo continua e aí depois eu retomo de novo. E isso vai acontecendo à medida que eu vou ganhando prática, eu vou desenvolvendo essa habilidade. Então, vencer a vergonha requer
enfrentamento, requer que nós tenhamos uma atitude de ir atrás da nossa escuridão, dos nossos caminhos tortuosos, daquilo que a gente não quer ver, daquilo que a gente não tem coragem de assumir. Eu tenho que ir lá e lançar luz sobre isso, parar, analisar criticamente para que a gente possa, então, superar essa vergonha. A gente precisa entender que a vergonha, ela é um inimigo enorme, é o maior inimigo da inovação. Se eu não tenho coragem de ousar, eu jamais vou inovar em alguma coisa. E aí, se eu fico com vergonha, eu vou lançar essa ideia, ou essa marca, ou esse produto, ou essa obra de arte, se eu penso que alguém pode rejeitar, que alguém pode não gostar, se eu fico alimentando essa sensação, esse sentimento de vergonha, eu não ouso criar. Então, a partir daí, eu não inovo. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos cercados hoje, todas as inovações que foram surgindo, se as pessoas que as criaram ficassem presas ao sentimento de vergonha, nós não conheceríamos tudo isso que nos cerca hoje. Então, nós precisamos fazer como essas pessoas, ousar mais, sermos mais resilientes, enfrentar mais, ter mais coragem de enfrentar a nossa vergonha, as situações vexatórias, de humilhação, passarmos por tudo isso sabendo que todas essas coisas, todas essas situações são passageiras. Elas não vão ser eternas, nada é eterno na nossa vida. Então, se eu passo por uma situação hoje, amanhã, será que as pessoas vão se lembrar disso? E se lembrarem, qual o problema? O que isso impactou tanto na minha vida? Por que eu estou presa nessa situação? Porque muitas vezes eu tenho vergonha hoje de fazer alguma coisa, porque no passado aconteceu alguma coisa que ficou ali, um pequeno trauma, uma marca de que eu fui rejeitada, de que a minha ideia não foi aprovada. Mas e aí? Será que as pessoas de sucesso que nós vemos hoje, que alcançaram determinado potencial na carreira, no estudo, em qualquer área da vida, será que essas pessoas não tiveram nenhum momento de rejeição, de fracasso, de uma ideia que não era tão iluminada, que não era tão boa? Não. Todo mundo já passou por isso e quem não passou ainda vai passar. Então, supere essa necessidade de estar sempre certo, de sempre ter ideias boas, de sempre propor negócios bons, de sempre ser aceito, que as suas coisas sejam sempre perfeitas. Entenda que para criar é preciso errar, é preciso tentar, é a tentativa e erro que nos leva ao acerto. Então, ouse tentar, pare de se cobrar perfeição. Seja imperfeito e seja feliz. Eu fico por aqui. Um abraço.